quero ler com vocês, antes mesmo de nós entrarmos na palavra que o Senhor tem separado para que a gente receba nesse dia, dois versículos que têm falado demais comigo esse ano. São simples, mas muito poderosos. Eu já falei aqui várias vezes e vou continuar falando, que está em Romanos 12, 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única forma de nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é se transformarmos a nossa mente, se mudarmos a nossa mentalidade, se passarmos pelo processo de metanoia, a palavra no grego, uma mudança completa de mentalidade. Enquanto os meus olhos se agradarem daquilo que a palavra não diz ser agradável, eu não vou conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a única forma de eu transformar a minha mente é na busca, na oração, na leitura, na comunhão. Deus nos fez um corpo com um propósito. Ele poderia fazer uma série de pessoas que não se comunicassem, que não vivessem em comunhão, que não fosse um corpo só. Poderiam ser vários corpos, mas Deus fez não. Fez o quê? Escolheu fazer um corpo, pela necessidade de sabermos que temos uns dos outros, necessidade de nos relacionarmos. E nos relacionamentos, Deus usa a vida dos nossos irmãos, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos maridos de vocês, para quem tem marido, né? Para quê? Para tratar, para ajustar, para que nós aprendamos a ser um, abrindo a mão da nossa glória, né? A gente acabou de cantar também, né? Ele abriu mão da glória, Filipenses 2, a partir do versículo 5. Abriu mão da glória dele por aquilo que estava proposto. Então, muitas vezes eu estou dentro da igreja por muito tempo e não consigo sentir e perceber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a minha mente ainda não está completamente nas coisas do Senhor. Por isso é um processo de conversão. Eu preciso me converter a cada dia. Eu preciso me converter a cada dia. Eu preciso tirar os olhos daquilo que não agrada a presença do Senhor e me voltar os olhos através da palavra. Sem a palavra, de quinta, com 2 encontros semanais, a gente vai passar fome. Eu me alimento algumas vezes por dia. Quem anda comigo sabe que eu como bem. Como de manhã, como às 9, como meio-dia, como às 2, como às 5, às 7, às 9. Uma coisa que eu faço, eu como. Como. Mas é bom demais comer, não é? Mas é porque minha carne grita e pede. E deve ter um conjunto das solitárias querendo comida, né? Então, mas se eu me alimentar 2 vezes por semana, daí eu vou murchar. A minha carne vai morrer. Se eu me alimentar de repente só 2 vezes por semana, eu vou ficar mais sensível para ouvir a voz do Senhor, talvez, né? Se o propósito não for regime, e sim busca da presença do Senhor, cada vez que eu sentir uma fome na carne, é momento de orar e buscar a presença de Deus. Daí a gente sente o refrigério, a gente sente que Ele vem e nos alimenta e mantém o nosso corpo vivo, porque Ele tem um propósito específico para as nossas vidas. Mas uma alimentação ruim, nós vamos ter uma vida cristã de acordo com a alimentação. Então, se eu não buscar, se eu depender do domingo, da palavra do pastor e talvez da palavra no GE, é pouco. Então, o Senhor quer que essa mudança de mentalidade seja através de um relacionamento. Da mesma forma que eu me relaciono com a minha esposa, porque eu amo e digo que amo, e por isso eu quero me relacionar com ela, eu digo que amo ao Senhor, nas canções eu declaro demais. Eu declaro demais. Amo ao Senhor, amo a tua presença. Daí ele deve estar de braço cruzado e falar: poxa, Márcio, você é cara de pau mesmo, viu? Você me ama e você só canta para mim no domingo. Ainda levanta a mão e chora. Não tem nada de errado. Levante a mão, cante e chore. Uma vez é melhor do que nada. Mas, se meu filho chegasse em mim 1 vez por semana para falar que me ama e para me dar um beijo, e geralmente para falar: pai,
libera 20 aí, né? Porque nós viemos exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, receber refrigério dele, não é isso? Se relacionar com ele. Mas muitas vezes eu vim à igreja, falei, não vou lá pegar minha bênção, eu vou lá porque existem áreas da minha vida que precisam ser curadas e eu quero, Deus é o que cura. Vou lá para pegar minha cura. Ele vai curar, porque ele é o Todo-Poderoso, mas esse não é o propósito. O propósito é que eu saiba qual que é o meu culto racional. Se eu souber qual que é o meu culto racional, daí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai suprir as minhas necessidades, ele já deixou isso muito claro. Mas, igreja, nós precisamos, com muito amor, nos relacionarmos com ele, nos relacionarmos com a palavra. Daí, por onde nós passarmos, a gente vai incendiar. Com a presença dele que está nas nossas vidas. Aquele que mentia, não mente mais. Encontrei um amigo meu de muito tempo, muitos anos. Ele está morando aqui em Orlando. Ele deve estar assistindo. Oi, André, Débora. E ele me mandou um áudio no WhatsApp na sexta-feira. Ele falou, poxa, eu vi que você é pastor. Como as coisas mudam. Meu Deus do céu. Sabe aquela coisa? Não dá para acreditar na transformação que Deus faz? Nem eu acredito, mas Deus faz. Deus faz. Então, não tem a transformação, mas para ele foi uma surpresa, e eu entendo esse processo de surpresa, mas Deus quer nos usar da forma que a gente é, da forma que a gente está, Ele vem nos limpando e nos purificando. Cantamos e declaramos e oramos, Deus, venha sobre mim, venha sobre mim. Deixa eu contar um segredo, Deus está dentro de nós. Outra coisa, Ele está no lugar dele, Ele é Deus, Ele é o soberano. Se eu quiser mais da presença dele dentro de mim, eu passo pelo processo de santificação. Eu vou lavando as minhas vestes. Quanto mais limpas as minhas vestes, mais próximo do Senhor eu estou. Não é? Domingo passado foi ministrado aqui sobre a igreja de Sardes, que era uma igreja que, em parte da igreja, usava máscaras. E essas máscaras impedem de nós nos relacionarmos com o Senhor. Quanto mais transparentes nós formos, mais a gente vai receber da presença do Senhor. A gente pode clamar, vem sobre mim, vem sobre mim, vem sobre mim. Continua tratando Luciana mal, o Senhor vai falar, você está de palhaçada? O que você está querendo? Você quer a minha presença e você não tem uma vida de santidade? Você quer a minha presença e você não muda a sua atitude? Você quer a minha presença e você continua fazendo as coisas erradas? Deus tem nos chamado para um lugar de santificação, para que as nossas vestes venham ser limpas. Com as vestes limpas, nada nos impede de entrar na presença dele. E só assim eu vou ser transformado. Amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de hoje diz assim, a chave de Davi. Essas cartas, todas, como nós já dissemos nas semanas anteriores, revelam uma preocupação de Jesus em corrigir o foco que tinha dos problemas que já existiam na igreja nos primeiros séculos. E Jesus continuava acompanhando a igreja. E nesse acompanhamento ele falou, poxa, tão cedo já começaram todos os problemas. E nós vimos na primeira igreja, qual foi a primeira igreja mesmo? Vou fazer um desafio com vocês. Anota, tem um espaço em branco lá na segunda página do boletim. Você pode anotar aí. A primeira igreja foi Éfeso. Anota, por favor. A característica dessa igreja, qual que era? Alguém lembra? Éfeso havia perdido o primeiro amor. Faziam todos os rituais e haviam perdido o primeiro amor. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna tem uma mesma característica que tem essa igreja que a gente vai estar ministrando hoje, que é a de Filadélfia. Só essas duas igrejas não foram exortadas com aquela frase de Jesus assim, tenho porém contra ti. As outras todas foram. Esmirna e Filadélfia não. Jesus não disse essa frase para eles. Mas a igreja de Esmirna era uma igreja fraca. Era uma igreja que, não em Cristo. Uma igreja pobre financeiramente. Mas ela era rica em Deus. Porque eles estavam permanecendo fiel. E Jesus fala para eles assim. Sejam fiéis até a morte de carne. E vocês vão receber a coroa da vida. Não sucumbam a pressão exterior que está acontecendo no meio de vocês, que vocês vão ter a coroa da vida. Daí fica um ensinamento claro para a gente. Vivemos num mundo, apesar de morar num país
completamente livre, nós vivemos pela pressão desse mundo, que tenta nos tragar, que tenta nos levar a fazer coisas que são longes, completamente distantes daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus fala assim: seja fiel até a morte. Aguente a perseguição para receber a coroa da vida. Amém? A terceira igreja foi aquela igreja que fabricava os pergaminhos. Pérgamo. Qual que era a característica dessa igreja? Qual que é, Leia? Tolerava, tinha a doutrina de Balaão, as falsas doutrinas. Estavam infiltradas no meio da igreja, e a igreja não combatia aquelas pessoas que estavam trazendo engano para o meio do povo. A quarta igreja foi a igreja de Jezabel. Não, de Tiatira, né? A igreja de Tiatira, Jezabel. Pérgamo, eles toleravam as falsas doutrinas. Em Jezabel, eles toleravam os falsos profetas. Em Jezabel não, em Tiatira. Toleravam os falsos profetas. Falsos profetas no meio do povo, trazendo confusão. Nós já falamos por diversas vezes, e o Espírito Santo continua ministrando que a estratégia do inimigo não muda. Semeia o engano no meio do povo para que possa ceifar as pessoas de chegarem ao Deus verdadeiro, e a única forma de salvação que é através de Jesus Cristo de Nazaré. Jezabel caiu por terra. Quem lembra do bode? Bode Judas, que levava as ovelhas. E a semana passada foi ministrado pelo pastor Marciano uma palavra sobre a igreja de Sardes, que é uma igreja que tinha que retirar as máscaras. Não tem como nós chegar, a gente pode chegar aqui, domingo é o dia que a gente se veste melhor. Eu trabalho na construção aqui nesse país, e domingo é o dia que a gente se veste melhor, pelo menos para mim. Pega uma camisa de botão, um sapato de bico fino, não é isso? Uma calça com vinco, e a gente e vem para a igreja. Mas Jesus não está preocupado com a nossa aparência. Ele conhece o nosso coração. Então, quanto mais nós nos despirmos diante dele, como ele já sabe, nós aqui não sabemos todas as coisas, mais claro a gente vai receber a cura, a restauração para as áreas que são deficientes nas nossas vidas. Amém? Vamos falar da igreja da chave de Davi? Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Jesus dizendo assim, através de João: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E versículo 12, a promessa. Ao vencedor, faloei coluna do santuário de Deus, e jamais sairá. Gravarei também o nome dele, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É uma palavra simples, uma palavra com bastante aplicação também, mas tem alguns significados, tem algumas coisas que a gente não entende bem. Aqui foi falado de sinagoga de Satanás, Satanás tem uma sinagoga. Foi falado da chave de Davi. E essa igreja, o Senhor Jesus também tem um título. E o título dele é: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O cenário da igreja, Filadélfia, vem da palavra filéu, amor fraternal. Filadélfia foi fundada pela turma do rei de Pérgamo.
e qual que é o nome dele? Tá aqui, Átalo II. E ele era reconhecido pela lealdade que ele tinha ao irmão dele. Então, o rei Átalo II falou assim, que lá é a igreja dos, como chama? Deu um nome, Filadelfos, a igreja dos Filadelfos, daqueles que amam ao seu irmão. Então, Filadélfia quer dizer amor ao irmão, amor ao próximo. A gente já estudou bastante sobre amor aqui, tem 3 que a gente mais dá ênfase. Quem lembra? Ágape e Eros. São vários, mas o ágape é aquele amor que nós não temos, é o amor de Deus, aquele amor que se dá, que a gente tem aprendido a caminhar, e é esse amor que tem que permear o nosso interior, para que a gente não reaja sempre no amor filéu, que é aquele amor de irmão, aquele amor de respeito. Mas no filéu existe uma fragilidade. Enquanto eu faço bem para alguém, e essa pessoa faz para mim, nós andamos juntos. No dia em que alguém pisar na bola um com o outro, eles podem se apartar. Mas o amor ágape jamais se aparta, por causa da aliança. Então é esse amor que tem que estar no nosso coração. E o amor eros, que é o amor de um homem pela mulher. Mas a igreja de Filadélfia foi criada, o nome dele foi por causa do amor que existia entre os irmãos. A advertência. Nessa igreja não foi mencionado uma advertência, mas só foi dito, não foi dito, tenho porém contra ti, como eu já disse anteriormente. Mas simplesmente uma advertência, como também foi para a igreja de Esmirna. Permanece fiel, permaneça fiel, guarda o que tem. No momento da aprovação, aquilo que já tem dentro do seu coração vai ser suficiente para você passar pela prova. E ainda que morra, no dia do juízo, eu vou estar com você. Permaneça fiel. Igreja, quando nos sentimos fracos, permaneça fiel. Quando nos sentimos que não vamos aguentar, vamos permanecer fiel. A hora que acha que vai sucumbir, permaneça fiel. Agora, como eu vou conseguir permanecer fiel se eu não tenho a informação necessária para alimentar o meu espírito aqui dentro? Então eu preciso permanecer fiel através do quê? Da busca de Deus e da oração, da leitura da palavra e da comunhão. Quando eu me afasto da comunhão, eu me torno uma presa fácil na mão do inimigo. E posso perder. Eu me sinto fraco, me torno uma presa fácil, me afasto da comunhão dos irmãos, o inimigo vem e a gente pode sucumbir. Vi uma frase secular, de uma pessoa secular. Um deputado lá no Brasil, por algum motivo, aprendeu o salário dele de 30 e tantos mil reais. E ele falou assim, poxa, olha o argumento dele, dos advogados dele, para que liberasse o salário dele. Libera para que eu não venha sucumbir. Mediante ao número de propostas que eles recebem dentro desse mundo muito louco que existe da política. Mas olha o argumento. Eu estou usando um pequeno exemplo do lado de fora, mas nós, quando estamos fragilizados ou temos necessidade de uma área, se nós não buscarmos na palavra de Deus, aquilo que está dentro de nós, que o Senhor já ministrou, nós corremos o risco de sucumbir. Tem exemplos aqui dentro de pessoas que chegaram, conheceram o Senhor, estavam naquele processo para conseguir o documento através do casamento. Não estou acusando, não estou pondo dedo em ninguém, não sei de história nenhuma. Estou contando um testemunho da vida de um casal amado nosso, do nosso grupo. Daí ele falou, não, a gente já está resolvendo. Casei, eu falei, cara, esse não é o caminho. Isso aí é sucumbir ao sistema para abreviar aquilo que você não quer, para uma situação que você não quer passar. Esse não é o caminho, esse é o modelo do mundo, esse não é o modelo do servo do Senhor. Nós temos um caminho de santidade. Você quer servir a Deus ou você só quer ter as suas situações resolvidas? Nós fomos criados por louvor da glória dele, nós não fomos criados para viver aqui na vida do Rick Martin, não, da vida louca. Nós somos criados para exaltar o nome do Senhor. Então nós temos que ter práticas diferentes do mundo. Quando vem uma pressão e aquela oportunidade de sucumbir, diga não. Eu já falei aqui, porque no Brasil a gente tinha facilidade em fazer todos os sistemas acontecerem. Mas o Senhor vem transformando as nossas vidas e Ele quer e tem para cada um de nós um processo de santidade. Quem quer santificar na presença do Senhor? Então, ainda que esteja fraco, ainda que a luta seja grande, permaneça fiel.
Busque na palavra, busque naquilo que ainda que tem dentro de você, que é do Espírito Santo de Deus, para que não venha a ser tragado pelo sistema desse mundo, amém? A promessa está em Apocalipse 3:12. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Nós precisamos entender nessa palavra duas coisas. O que é a sinagoga de Satanás e o que é a chave de Davi. Para entender um pouco o que é sinagoga, eu fui no dicionário, tem um dicionário que a Kátia me emprestou, muito bom, dicionário bíblico. Vou falar o nome do dicionário. Ronald F. Youngblood, entendeu? É desse tamanho o dicionário, mas é fantástico. Eu fui lá para ler o significado, a definição de sinagoga. Congregação de judeus para adoração ou estudos religiosos. A palavra sinagoga vem do termo grego sinagogue, literalmente, conduzir ou trazer junto, que se refere a qualquer assembleia ou reunião com propósitos seculares ou religiosos. E com o tempo, o termo sinagoga passou a ser usado para designar exclusivamente uma assembleia de judeus. Então, o que é a sinagoga de Satanás? Vamos aplicar para os dias de hoje. Apocalipse 3:9b. Os que são sinagoga de Satanás. Satanás tem uma sinagoga. Aí é o príncipe de Aion, o príncipe desse sistema, o príncipe deste século, o príncipe desse mundo que nós vivemos. E essa sinagoga, foi dado o direito dele ter uma sinagoga, sabe aonde? Lá no Éden. Porque todo o direito legal que estava na mão do homem, ele deu na mão de Satanás, através de um engano, da mesma estratégia que ele continua agindo hoje. Não foi assim que Deus disse? Enganou a mulher, não vou falar porque é mais fácil, porque eu acho que hoje em dia é mais fácil enganar os homens. Enganou a mulher e ela, o seu marido. Mas o direito legal, o direito espiritual foi passado para ele. Então ele é o príncipe desse século. Satanás reina, mas ele não é o rei dos reis. Ele não é o Senhor dos senhores. E para isso a igreja foi estabelecida, para pisar a cabeça da serpente. Só que se nós, como igreja, não soubermos quem nós somos e nem da palavra de Deus, a gente vai ficar fugindo do diabo. E o diabo foi feito para ser pisado, em nome de Jesus, com a autoridade da palavra. Não tem homem que pise na cabeça do diabo. Ele é poderoso, mas o poder dos poderes habita dentro de nós. E se nós estivermos santificados e com uma vida reta diante de Deus, nós vamos ter autoridade para pisar a cabeça da serpente. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele tem poder, mas ele não é o todo-poderoso. E nós somos o corpo de Cristo. E Jesus Cristo, esse é o todo-poderoso. E nós não vamos ficar aguentando pressão dele, não. Nós vamos combater ele como? Sujeitando ao Senhor. Mas como eu vou sujeitar ao Senhor? Conhecendo a palavra de Deus. João 14:30. Não falarei muito convosco, Jesus dizendo, porque se aproxima o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. O príncipe deste mundo é Satanás e o direito legal foi dado a ele. Ele vem agindo desde então, trazendo dúvidas, ceifando muitos, mas nós estamos aqui para desfazer as obras dele. Desfazer. Devemos estar alertas e alertar os nossos irmãos para não caírem nas ciladas arquitetadas por ele. Nós temos que estar alerta não só pelas nossas vidas. Uma vez que o Senhor nos fez corpo, nós somos responsáveis uns pelas vidas dos outros. Nós temos responsabilidades. Sabe aquela frase assim, quem errou foi ele, o problema é dele? Não funciona no corpo de Cristo. Se eu errar, vocês têm responsabilidade sobre a minha vida. Venham em mim. Se eu ver alguém errar, na palavra, com amor, com o objetivo de levantar, não para derrubar, para fugir da aparência do mal, para que fuja de uma vida complicada, porque se começa a existir pecado no meio do corpo e não há exortação, as pessoas falam, dá para servir a Deus meia boca. Dá para viver sem uma vida de santidade. Está ali, aquele rapaz está pregando ali, mas eu sei qual que é a vida dele. Não, gente, nós temos responsabilidades. Só que como eu vou saber mais dessa minha responsabilidade? Conhecendo a Constituição. Conhecendo a Constituição. Quem acompanha um pouco do Brasil, agora vê que a Constituição é muito apresentada, muitas leis,
Cada um pega uma brecha da lei para usar em benefício próprio. Mas aqui não. Nós estamos usando em benefício do reino de Deus. Nós somos corpo, um corpo unido e ligado, com todos com o mesmo propósito. E existe uma sinagoga. Esse mundo é o espaço onde o diabo está agindo. Ele sabe que os dias deles estão contados. Então, quanto mais ele puder tragar, ele vai tragar. Mas a igreja não. Com isso tem a demonização da cultura. Tem aí no boletim de vocês. João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós vivemos um tempo onde o certo é errado. Onde tudo foi invertido. Onde temos limites até para poder falar quem é homem e quem é mulher. Aqueles que anteriormente defendiam, a grande mídia que defendia os costumes da família, hoje em dia está completamente deturpada. Aquele cara que é casado e nunca traiu sua mulher, ele é um careta aí fora. Aquela mulher que tem um marido só, é uma careta. O sistema está completamente invertido, o mundo está completamente tomado. E pessoas que eram sérias passaram a aceitar isso e conviver de uma forma normal. Existem igrejas evangélicas completamente viradas para os gêneros da vida. Satanás está deturpando. Como que ele faz isso? Se ele chega numa igreja firme na palavra e começa a implantar, fala, opa, aqui não, isso aqui não. Falsa doutrina, falso profeta, fora em nome de Jesus. Mas existem igrejas hoje completamente que não pregam a correção, pregam só o amor de Deus. Deus é amor, Ele nos ama. Ele realmente nos ama. Mas, por nos amar, Ele nos corrige. Quem vai deixar o filho caminhar no caminho que quiser sem corrigir? Isso é falta de amor. E o Senhor não quer. Só que o príncipe desse mundo tem uma sinagoga. Ele tem um espaço. Ele tem deturpado completamente. A cultura está completamente virada. Recentemente vimos no Brasil o que é arte e o que não é, né? A arte é um homem pelado. Só que isso também entra, infelizmente, dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Ser infiel é uma coisa normal no mundo. A liturgia. Daí quando a gente fala de liturgia, tem a sinagoga de Satanás, que ele está demonizando a cultura, e ele tem a liturgia, processo de cauterização da mente, que vem através de músicas, revistas, filmes, site, etc. Isso vai deturpando tudo. Agora, existe um mundo também, na nossa área, no nosso segmento, que se não tomarmos cuidado, também vai deturpar a nossa mente. No mundo gospel. E a gente precisa estar atento. Só que a gente só vai saber se a gente conhecer a palavra. A gente precisa estar atento aos enganos que são ministrados em nome de Cristo. E não tem bases da palavra de Deus. O Senhor nos levou a ministrar essas cartas, é porque Ele quer falar com a igreja. Se não tivesse casos dessa situação, Ele ia levar a gente a falar de outro assunto. Mas existe um mundo complicado e nós, como igreja, precisamos prestar atenção. Precisamos prestar atenção para que a gente não venha cair nesse engano. Cantamos músicas sem perceber o que estamos cantando. Eu lembro quando conheci a Luciana, eu cantava uma música do meu amigo Zeca. E... era linda a música. Eu vou botar seu nome na macumba. Daí eu vou procurar uma feiticeira, né? Então, e aí vai. Daí quando a gente se reunia entre amigos e pegava uma música para tocar um Raul Seixas, triste. Então, a gente canta as coisas sem perceber. Só que a gente canta as músicas evangélicas também sem perceber. No mundo gospel. Tudo foi criado com um propósito. Todos os nossos dons e talentos têm que se alinhar completamente ao propósito de Deus para as nossas vidas. Agora, uma vez que eu tenho um propósito, Deus me deu o dom, eu estou cantando, daí eu assino com a gravadora. Eu tenho que soltar um CD por ano. Eu sei porque já me procuraram. Então, eu tenho que soltar. Daí a pessoa fica submissa a um contrato
culto que vai pressionar, que é um sistema Aion caído, gente. Existem coisas que fluem natural, o Espírito Santo vem e fala com você, você faz uma música linda, abençoada. Aí o ano que vem você tem que fazer outro, igual Roberto Carlos, cada ano era um CD, né? Naquela época. Mas a gente precisa prestar atenção, o que a gente canta, o que a gente fala, o que a gente ouve, para que nós não sejamos enganados. Você acredita que eu fui prestar atenção na música que eu cantava para minha pretinha, minha namorada, depois que eu converti. Eu não quero pôr seu nome lá não, deixa para lá. Então, a gente precisa prestar atenção. Daí o Raul Seixas falando que ele nasceu 10 mil anos atrás, não é isso? Não tem nada nesse mundo que ele não saiba demais. Ou seja, quem ele está falando que é? Ou seja, cuidado. Não estou falando de outras religiões, mas eu estou falando do que a Bíblia... A nossa regra de fé está aqui, é a palavra de Deus. Igreja, existem advertências, vamos tomar cuidado. Se eu não conhecer a Constituição, eu vou ser massa de manobra em qualquer lugar. Em qualquer lugar, massa de manobra. E essa liturgia é perigosa. Amém? Quero falar de algumas características do inimigo que eu anotei aqui. A gente sabe que o inimigo ele tem poder, mas todos os conselhos do inimigo trazem divisão. Quer saber se o conselho é de Deus ou não? Está trazendo divisão? Não é de Deus. O inimigo tem poder, mas ele não é o todo-poderoso. Ele não sabe amar e perdoar. Alguém fala, não perdoa, abre mão. Opa, esse conselho é de Deus? Esse conselho é de Deus? A gente precisa prestar. Pediu para dividir, pediu para sair, trouxe confusão, semeou contenda. Esse conselho não é de Deus. Colocar a barba de molho, buscar a presença de Deus, orar e, com amor, conversar com a pessoa. Na palavra. Amém? Na doutrina. Faça o que você quiser, obedeça o seu coração, não se submeta. Insurja-se contra a unidade. Depois... faça de seus atos religiosos e receba alívio para a sua consciência. Continue nesse processo até cauterizar completamente sua mente e se tornar insensível para a palavra de Deus. O que está querendo dizer essa frase que eu acabei de ler? Se eu não tiver uma vida de santidade, se eu viver como eu quiser, daí eu venho no domingo, eu venho e choro na presença do Senhor. Ah, tá, segunda-feira eu volto a viver do jeito que está. Domingo eu venho e choro na presença do Senhor. Segunda-feira eu volto, eu estou cauterizando a minha mente e eu acho que esse é o formato de se servir ao Senhor. Isso não é o formato de se servir ao Senhor. Adoração é mais do que o cantar. Nós temos que levantar a mão e exaltar o nome do Senhor. Mas é mais. A adoração é um estilo de vida. Se a adoração fosse só cantar, eu não sei o que iam fazer comigo, como marciano. A adoração é um estilo de vida. E o Senhor tem nos chamado para ter esse estilo. Não vamos deixar a mecânica do sistema nos travar de forma que a gente não tenha liberdade de adorar e de viver completamente. Mas a gente precisa ser ousado, porque quando nós defendemos o evangelho por onde nós passarmos, corre o risco de nós sermos podados, corre o risco de vir pressão de todos os lados. Aguenta firme, ser fiel até a morte, e a gente vai receber a coroa da vida. E não deixa de ser um instrumento dele em momento nenhum, não. Ah, estou me pressionando, não vou mais falar de Deus. Já fui tentado a parar nesse sentido. Não foi longe não, semana passada. Aí, beleza da minha esposa começou a passar mal. Aí, luta aqui, luta lá. Falei, Senhor, será que eu tenho que dar uma parada aí para não... Daí comecei a ficar com medo do diabo. Pressão. Foi coisa de 2, 3 segundos mesmo. Aí falei, fora capeta, em nome de Jesus, aqui não. A gente vai passar pela pressão e a gente vai continuar firme no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Mas ele tenta intimidar, sim. As estratégias humanas de pressão, de intimidação, sabe de onde elas vieram? Do inferno. No mesmo sistema. Do inferno. De pressionar para que as pessoas paralisem. Sabe aquela coisa? Alguém está começando a crescer na empresa, daí o gerentão lá fala assim, vou dar uma pressionada nele para ver se ele vai conseguir crescer aqui na empresa mesmo. Pressão externa. Nós não vamos sucumbir à pressão externa, porque nós estamos firmados na palavra, igual à igreja de Filadélfia. Amém? Agora vamos falar sobre a chave de Davi.
Vocês entenderam que Satanás tem uma sinagoga? É importante que a gente saiba disso. Vou falar sobre a chave de Davi. Foi profeticamente tirada de Sebna e dada a Eliaquim. Sebna era um alto funcionário da corte do rei Ezequias de Judá. Sebna é chamado de escrivão, administrador, tesoureiro, mordomo e secretário. Era como se fosse um secretário de Estado, aquele que age de acordo com o governo, que tem muita autoridade e muita influência. Mas Isaías profetizou que ele perderia o poder e morreria no exílio por causa do seu orgulho. O orgulho fez Sebna perder a chave de Davi. Quero ler aqui o contexto que está em Isaías 22, de 15 a 22. A versão que vocês têm... Você conseguiu aí, Paulinho? A versão que está no boletim de vocês é uma outra, eu coloquei a NVI agora. Assim diz o soberano, o Senhor dos Exércitos: vá dizer a esse administrador do palácio de Sebna que você faz aqui. E quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte, talhando na rocha, o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os teus poderosos carros se tornarão vergonha da casa do seu Senhor. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o meu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Ou seja, nós estamos lendo aqui em Isaías uma afirmação sobre essa chave de Davi, que nós também lemos lá em Apocalipse, na igreja de Filadélfia. Jesus teve um cuidado fantástico de demonstrar, na hora de ministrar essas cartas do Apocalipse, o amor foi tão grande, que ele sempre trouxe uma história, uma ideia, algo que ele já tivesse, que o povo hebreu já tivesse vivido, para aplicar princípios e trazer correção. O que é a chave de Davi? Esse mordomo, esse administrador, esse secretário de Estado, ele representava o rei. Ele tinha a autoridade do rei. Ele podia fazer com que as pessoas chegassem ao rei. Ele era aquela porta, ele tinha a autoridade para abrir e para fechar. Todas as portas de acesso ao rei. Em Apocalipse a gente viu que, quem é esse? É Jesus. Esse é Jesus. Ele tem a chave. Ele é o religare. Ele veio aqui, enquanto esteve em terra, e representou ao Rei dos Reis, ao Pai. Ele foi aquele que nos conectou de volta ao Pai. Agora a gente está usando uma alusão, está trazendo uma história, um fato, sobre a chave de Davi. O que essa chave de Davi representa? Por que Jesus está usando e falando dessa chave de Davi lá em Apocalipse? Qual é a autoridade que tinha sobre essa chave? Quem aqui tem empresa, tem um gerente, tem uma pessoa que o representa completamente. Nós vemos empresários que têm várias empresas. Eu falo, cara, como essa pessoa consegue tomar conta de várias empresas? Ele tem ali, vários administradores que têm a chave de Davi, que tem a autoridade que ele deu para que essa pessoa exerça. Só que essa autoridade tem que estar completamente submissa ao rei. O que estava acontecendo com Sebna, ele se tornou orgulhoso. Quando ele se tornou orgulhoso, automaticamente, Deus levantou Isaías e profetizou e falou, você vai perder o que você tem, vou tomar a chave de você, o manto que está sobre você vou colocar sobre Eliaquim, que é filho de Hilquias, e todo o poder e toda essa autoridade de abrir e fechar vai estar sobre ele, não mais sobre você, porque você é orgulhoso. E você vai perder essa chave. Por ser orgulhoso, e você vai morrer. Ou seja, a chave de Davi é aquela está na mão daquele que representa o rei. Está na mão daquele que representa o governo. Está na mão daquele que foi delegado autoridade
para falar em nome do rei. E essa chave está na mão de Jesus. E esse Sebna perdeu essa autoridade do rei. Essa chave foi profeticamente entregue a Pedro. Está em Mateus 16, versículo 18 e 19. Também eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Está aí no boletim de vocês. Pedro, como Eliaquim, foram figuras de algo maior. O exemplo do Velho Testamento significou por espelho a passagem da chave de Sebna. O povo que era seu, mas arrogante, para Eliaquim, que foi o povo levantado. Em João 1:11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Foram orgulhosos. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem de fato tem essa chave? Apocalipse 1:18. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Queridos, ele deu essa chave, sabe para quem? Para a igreja. Ele deu essa autoridade para a igreja. Jesus tem a chave, ele é o corpo, ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Nós só vamos ter essa autoridade nas nossas mãos se nós andarmos de acordo com a vontade dele. Nós não vamos poder usurpar a chave que ele colocou nas nossas mãos. Nem para abrir, nem para fechar. Nem para ligar e nem para desligar. Mas quando fala que ele tem a chave da morte e do inferno, fala muito mais para as nossas vidas. Porque nós podemos ir lá no inferno e tirar as pessoas que estão lá, liberar, abrir as chaves, os portões do inferno e tirar. Meu irmão, o seu estilo de vida está completamente ligado com a vontade do inimigo, não com a vontade de Deus. Eu vim aqui para te resgatar. Nós precisamos pegar essa chave, não para nosso benefício próprio, para abrir a chave, para abrir de empresa, para abrir de business, mas para ir lá e abrir e falar: eu vim aqui para te resgatar, eu vim aqui para te curar, eu vim aqui para ser um instrumento do Senhor, para ser uma ponte sobre as águas, para religar você ao Pai. E essa chave está na nossa mão, igreja, e a gente precisa agir, a gente precisa viver, a gente precisa entender que essa autoridade já foi delegada para as nossas vidas. Você sabia disso? Estudando essas cartas, eu tenho sido muito impactado e tem ministrado demais no meu coração. Porque às vezes nossa autoestima está tão pequena que a gente não se sente assim. Essa igreja não se sentia assim. Eles estavam fracos, mas eles permaneceram fiéis na palavra. É assim que a gente tem que permanecer também, amém? Colossenses 2:17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordardes na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Queridos, existe a sinagoga de Satanás, existe a chave de Davi, e a chave de Davi está com Jesus. E Jesus delegou essa chave para a igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Nós podemos levar muitos para a presença de Jesus, principalmente a nós mesmos. Se a gente não levar, se eu não levar nem eu não vou ser um instrumento, não vou estar servindo para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Não importa a luta, não importa a fraqueza, não importa a força, não importa o que você tem. Isso vem completamente de Jesus Cristo, amém? Daí tem no boletim de vocês: use a chave para saquear os infernos e povoar os céus. Gente, nessa altura, espero que a gente já tenha entendido um pouco sobre a sinagoga de Satanás, como ele age
qual que é a sua doutrina, quais são os enganos que eles ministram e o que é a chave de Davi. A chave de Davi tem um governador, tem uma pessoa que representa um reino maior, que foi delegado a ele a autoridade para abrir e para fechar. Essa chave está na mão da igreja. E nós estamos aqui, pegando, tomando posse dessa palavra, para que a gente possa saquear o inferno, povoar os céus e não nos deixar prender lá dentro desses lugares complicados. Agora eu quero ir para a aplicação prática. Não colocar a confiança na força humana. Usar a força de Deus. Aí em Apocalipse 8b, diz que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós não devemos confiar nem na nossa própria força. Sabe quando você está bem espiritualmente? Às vezes você liga para alguém, ou alguém te liga, fala, como é que você está? Estou super bem espiritualmente, estou legal. Não confie nessa força também não, pode ser engano. Pode ser engano. Não confie na força dos outros não. Confie no poder de Jesus Cristo de Nazaré que habita dentro do nosso coração, habita dentro da nossa vida. Não confiar na força de homem nenhum, mas não desconectar dos relacionamentos humanos de forma alguma. Senão a gente vai sair daqui. Não existe corpo de Cristo, cada um no seu canto. Não existe. Dentre as doutrinas desse mundo, uma coisa que a gente tem visto muito grande, e até falei um pouco sobre isso no GI com o pessoal, existe hoje o corpo de Cristo dos desigrejados. Pessoas que não vivem em nenhuma comunidade. Vivem de evento em evento. Eles não têm a oportunidade de andar em corpo e ser tratado. Porque aqui nós somos tratados. Muito. Alguém faz alguma coisa errada, um irmão vem e exorta, oh, querido, esse não é o caminho, ou vem a mim, ou o que for. Mas quando eu não tenho aliança fixa em nenhum lugar, eu estou perdendo uma ferramenta de Deus na minha vida. Deus não quer que nós andemos como nômades, a menos que Ele mova a nuvem. A menos que Ele mova a nuvem. Mas um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali, um dia eu estou aqui, um dia eu estou ali. Daí essas pessoas se tornam inexortáveis. Sabe o que é isso? Vivem como quer. E a hora que você fala, poxa, esse caminho que você está andando não é de acordo com a palavra. Daí ele fala, poxa, eu não pertenço à sua igreja, o que você está falando? Ô, meu irmão, eu sou o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Mas nós temos que ter cuidado uns pela vida dos outros. Se nós não andarmos em aliança, é igual aquele menino que namora 10 meninas. É complicado. Temos que parar, temos responsabilidades uns pelos outros. Isso não fala que a gente não possa visitar, estar num lugar, estar junto. Mas eu estou um dia aqui, outro dia lá, um dia aqui, outro dia lá. Nós estamos formando, vivendo pessoas vivendo de forma de eventos em eventos. Os eventos são fantásticos, mas o que faz o crescimento na vida do cristão são os processos. E os processos acontecem na igreja local. O exemplo, quando eu conheci Luciana, me apaixonei, foi um evento. Depois foi um processo até o casamento se ajustar. E ainda continua. Daí tem meninos que vivem diferente. Fala assim, ó, eu quero viver só de evento em evento. Aí fica, nunca casa. Então, o casamento é que vai ajustar a vida das pessoas. É o casamento, é o andar junto, é o estar conectado que vai ajustar a vida. Quem não para em lugar nenhum, está demonstrando a dificuldade em aliança. A gente tem que estar aliançado. Não estou falando para ficar aqui não, tá? Se quiser para ficar. Eu estou falando da responsabilidade e das ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos, e a gente não pode ficar fugindo de ferramenta. A parte mais difícil é o processo. Quando Luciana me conquistou, né? Foi fantástico, mas houve um processo muito grande. Aí na igreja é igual, as pessoas chegam, poxa, eu gostei. Daí até a hora que ouve o primeiro não, a hora que fala, poxa, a Bíblia não diz que é isso. Careca de baba, ele não está com nada, não. Daí vai. É delicado, mas nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Isso acontece na igreja local.
Queridos, essa igreja aprendeu que da fraqueza tirar forças. E a gente viu que os heróis da fé também tiveram essa mesma atitude. No momento de fraqueza, está passando por fraqueza, está passando por luta, está passando por enfermidade, está passando por dificuldade financeira, está passando por problema imigratório. É hora da gente tirar força da fraqueza. Hebreus 11:34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fugas exércitos de estrangeiros. No momento de fraqueza, se buscar da presença do Senhor, aquilo da palavra, a gente vai colocar para fora exércitos estrangeiros, exércitos de inimigo que estão nos pressionando para que a gente venha sucumbir. Isso é da fraqueza tirar força, não da força do próprio braço, mas da força da palavra de Deus. Paulo tirou força da fraqueza, 2 Coríntios 12:10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. A gente sabe que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, um homem forte, um homem conhecedor, um homem criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha muita informação, tanto é, e ele tinha muita autoridade. Mas ele percebeu que ele se sentia forte somente quando ele era fraco. Quando a coisa saía completamente do domínio das mãos dele. Está fora do seu domínio? Tira a força da palavra, que a gente vai vencer em nome de Jesus. Está fora do seu domínio? Tira a força da palavra. Se está dominado, espero que seja uma coisa secular, normal para as nossas vidas. Mas no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, não. Não tem domínio aqui, não. Aqui é dependência total do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Não tem que falar, essa área eu domino. O quê? Aquele que falar que nessa área ele domina, vai acontecer igual Sebna. O orgulho vai rodar. Porque não tem orgulho, não tem soberba na presença do Senhor. Tem o humilde, aquele que reconhece, que se despe na presença do Senhor, que tira todas as máscaras e fala, Senhor, me trata nessa área em nome de Jesus. Tem dificuldade em alguma área? Expõe essa dificuldade, você já começa a abrir mão da sua glória. Porque nós não temos glória nenhuma mesmo. Abre mão da glória. Abre a boca da sua dificuldade. Não for adequado, com pessoas sérias, de forma que venha trazer bálsamo, curador. Não em todo lugar, no Facebook. Facebook às vezes é fantástico, a nível de amargura. A exposição das amarguras. Ponto 2. Guardar a palavra. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ponto 3. Não negar o nome dele. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, o que isso significa? Quanto da palavra a gente conhece? Quanto de Deus eu conheço? Quero fazer um paralelo só para a gente entender bem. No momento de fraqueza, eu vou ter a informação necessária a respeito de Jesus para a minha vida? Pelo quanto eu conheço? Vamos lá. Se alguém falar alguma coisa da minha mãe ou do meu pai, eu vou falar, isso procede ou isso não procede? Porque eu conheço muito bem meu pai e minha mãe. Eu conheço muito bem o caráter do meu pai e da minha mãe. E eu canto que amo a Jesus, e eu creio que as pessoas também amam. Quanto eu conheço de Jesus, para nesse momento eu buscar uma informação dele, para saber se é verdade ou é mentira. Quanto da palavra está dentro de mim, está dentro de nós, para que a gente possa combater as mentiras. Quanto eu sei de Jesus, quanto eu sei de Deus, quanto eu sei daquilo que Ele sonhou para a minha vida. Os meus pais eu sei quem são. Jesus eu chamo de pai, eu sei quem Ele é. Jesus eu chamo de irmão, eu conheço a Ele. Se alguém falar alguma mentira a respeito do Evangelho, a respeito da doutrina, do ensino, do modo de viver que Jesus sonhou para a minha vida, eu vou saber se isso é verdade ou se isso é mentira? Queridos, em nome de Jesus, a palavra, a gente precisa saber da palavra. Não permitir que enganos entrem
por termos a palavra no coração. Nós precisamos não nos conformar com esse mundo. Precisamos não ter vergonha do Senhor. Precisamos não ter medo de testemunhar. E temos que agir nos relacionamentos como Ele agiria. Jesus agia com amor e correção. Amor e correção. Amor e correção. Ninguém aguenta correção o tempo todo. Mas ninguém aguenta filho teimoso o tempo todo também não. Tem hora que tem que corrigir. Conclusão. Cadê a turma do louvor? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Queridos, mesmo fracos, Deus quer fortalecer nas tribulações que a gente tem passado. Se não há portas abertas diante de você, Ele fechará as que não são para você entrar. Mas existe a porta que Ele abre e ninguém pode fechar. A chave está em guardar a palavra e manter a fidelidade do Senhor. Amém? Vocês entenderam? Nós falamos hoje sobre a igreja de Filadélfia, que era uma igreja fraca, porém guardava a palavra. Falamos da igreja de Filadélfia, que era uma igreja que foi perseguida também. Das 7 igrejas, é a igreja mais nova. Mas por ter a palavra no coração, eles estavam conseguindo subsistir a toda aquela pressão. E nós vemos que existe uma estratégia do inimigo que está na sinagoga de Satanás, que é um lugar onde ele tem a doutrina, onde ele tem o controle, e esse lugar ele jaz no maligno, está aqui, está nesse século. E o Senhor quer que a gente saiba muito bem como o inimigo age, através do conhecimento completo da palavra. E o Senhor tem colocado uma chave nas mãos da igreja, que é o seu corpo, que pode abrir portas que ninguém fecha e fechar portas que ninguém abre. Que a gente venha como igreja, em nome de Jesus, saber quem nós somos e qual a autoridade que o Senhor já colocou em nossas mãos, para que a gente venha agir de acordo com a vontade dEle em todas as situações. Quando nós vemos uma pessoa que está numa situação delicada, que precisa ser resgatada, a gente vem pegar a chave de Davi, representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e fala: vem aqui, meu irmão, eu vou te tirar desse lugar. E que a gente venha fazer isso além das dificuldades e das fraquezas que nós estamos passando no nosso dia a dia. Da forma que nós estamos, nós somos um potencial na mão do Senhor. Da forma que nós estamos, nós podemos abrir a boca e resgatar pessoas que estão completamente perdidas e longe da presença de Deus. Igreja, quem quer, em nome de Jesus, viver dessa forma, só diz um amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Abraça seu irmão do seu lado, homem com homem, mulher com mulher. Deus poderoso, nós te exaltamos. O Senhor está sempre querendo nos resgatar. O Senhor está sempre querendo nos corrigir e nos levar mais próximo de Ti, Deus. Que essa palavra do Senhor faça morada nos nossos corações. Que a gente venha saber quem somos em Ti, qual o Teu propósito para as nossas vidas. Que a gente venha ter a certeza de como lutar contra as ciladas do inimigo, de como lutar contra aqueles que se dizem
ser sinagoga de Satanás, ou dizem que são cristãos, mas não são, antes estão semeando dúvida e contenda no meio do teu povo. Deus, em nome de Jesus, restaura os nossos corações, apesar da nossa fraqueza, Senhor, venha usar as nossas vidas, venha nos levantar, para que nós abrimos as nossas bocas e colocamos para fora tudo aquilo que é da palavra do Senhor, que nos faz caminhar na tua presença. Nós dependemos de ti, Espírito Santo de Deus. Fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, que nós tenhamos liberdade de abrir as nossas bocas e exaltar o teu nome, porque o Senhor é poderoso e o Senhor quer nos levar para este lugar, Deus, em nome de Jesus, um lugar onde as portas do inferno não vão prevalecer, porque a chave do Senhor, a chave de Davi, vai abrir essas portas, em nome de Jesus. Toca os nossos corações, prepara-nos, Senhor, em nome de Jesus. Nos mostra o tamanho da responsabilidade que o Senhor colocou nas nossas vidas, além da salvação que é eterna e que é maravilhosa. Cuida da tua igreja, eu te exalto por tudo, meu Pai, em nome de Jesus.